pessoal, meu nome é Camila, eu sou do Espiritismo Sem Tabu e eu tô mais uma vez aqui para poder falar com vocês sobre um assunto que gera muitos tabus, gera muito burburinho e eu sei que vocês adoram. Mas antes de falar o tema, eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos, eu vou deixar o Max também, que já falei, se apresentar. Olá, bom dia pessoal. Eu sou o Max da página Sabedoria Divina e hoje nós vamos entrar num tema realmente muito polêmico, muito curioso e muito sério. E qual é o tema, Max? É sobre possessão e realmente existe? Isso aí. Hoje a gente vai ver se realmente existe possessão, se realmente é um nome que outras religiões denominaram, ou se a gente também acredita na possessão, de que forma ela acontece e se acontece. Exatamente. Então nós vamos comentar também alguns relatos, né? Algumas comparações, algo que vai nos levar a raciocinar por si só sobre o que realmente é, se é e o que pode ser. Isso aí. E aí, para começar, antes da gente começar a falar sobre possessão realmente, vamos começar introduzindo o tema com obsessão. Aí a gente vai chegar lá, a gente já vai chegar no tema de possessão, mas eu acho que está muito linkado. Então a gente vai começar por obsessão, o que, que é uma obsessão, para a gente compreender a base, e depois que a gente compreender a base, a gente vai chegar num tema de possessão. Mas para a gente entender o que, que é uma obsessão, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, o Pentateuco no geral, as obras espíritas complementares, resumidamente, a obsessão é uma ação persistente de um espírito com alguém. E aí a gente sabe que pode existir esse espírito desencarnado, em sua maioria das vezes é um espírito desencarnado que fica com esse domínio ou com essa persistência para com o encarnado. Existem outros níveis e outros tipos de obsessão, mas no geral o que mais acontece é esse, de desencarnado para encarnado. E essa obsessão, ela é praticada somente pelos espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, eles não vão querer te dominar. Eles não vão querer ficar te azucrinando o ouvido para você fazer o que eles querem. Eles não vão querer te direcionar a força para que você faça algo só porque eles acham certo. Na verdade, pelo contrário, né? Os espíritos amigos, eles nos influenciam, sim. Eles tentam nos direcionar, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, eles vão somente até um certo ponto em que o respeito esteja ali. Quando eles veem que a gente não quer fazer algo, que a gente não está seguindo os seus conselhos, eles simplesmente dão espaço para a gente. Respeitam o nosso espaço, se afastam um pouquinho e deixam que a gente siga o nosso livre-arbítrio. E aí a gente vê também que essa influência ela pode ser simplesmente moral ou pode ter uma perturbação completa aí do organismo, do ser humano como um todo. Então ela vai influenciar muito ou pouco, vai depender do nível, acho que, né, Max, que a gente deixa chegar, acredito. E a gente, na verdade, tem vários fatores que nos deixam acabar sendo linkado com espíritos inferiores naturalmente durante o dia a dia, às vezes até através de algum problema pessoal, de algum problema de saúde, a gente acaba baixando a nossa vibração e se linkando a esses espíritos, ficando um pouco melancólico, um pouco triste. Aí nós temos aí a questão de entrar em quadros inclusive de depressão, quadros de ansiedade, e vai se agravando, vai se agravando. Se a gente não sai daquilo, seja por via espiritual, por via médica, a gente vai se levando e vai piorando, vai piorando. Então a gente acaba tomando outros caminhos que, inclusive, pioram cada vez mais o nosso quadro dentro da visão espírita e propriamente da questão física. Sim. E aí eu sei que muita gente também, quando está passando por um processo de obsessão, principalmente quando a pessoa ainda não conhece a doutrina, procura a doutrina realmente por essa dor, né, de não saber o que está acontecendo, se questiona muito, por que Deus deixa isso acontecer na minha vida? Por que, que Deus permite que esse espírito faça isso comigo? São questionamentos reais que a gente vê na casa espírita, né? E aí é bom esclarecer que não é Deus que faz isso com a gente. Existem as leis divinas. Se a gente vai lá e a gente infringe uma lei, a reação vai ser automática.
E só existe a obsessão porque existe o doente. Então, se a gente se curar, que na maioria das vezes a obsessão ela acontece por uma imperfeição moral que temos, se a gente se curar dessas imperfeições, automaticamente a obsessão também vai acabar. Ela não vai existir. E aí até o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que só existe um obsediado ou uma obsessão porque existem endividados espirituais. Aí eu acho que a doutrina espírita às vezes dá uma tapa na nossa cara, né? Às vezes eu queria só um pouquinho assim, tipo assim, não. Tipo assim, a gente é vítima. As coisas estão acontecendo porque, não sei, foi tão bom a vida toda. Nesta vida você pode ter sido bom. Mas e as outras vidas que você já teve, né? O Divaldo tinha lá um obsessor que perseguia ele há 400 anos, né? 400 anos, eu fico imaginando, meu Jesus, são 4 vidas. Se eu tiver conseguido chegar nos 100, são 4. Se eu fui ali com 60, já são muito mais que 4 vidas com um único obsessor de alguma coisa que eu fiz há 400 anos atrás. O cara está me acompanhando em 4 ou 5 vidas minhas. Não, com certeza. Cobrando. E vamos levar pela expectativa de vida da época. 60, 70 anos. E se volta, 50, 40 anos. Imagina? Quanto? Pois é. E se tu pega o Divaldo hoje e pensa, pô, mas é uma pessoa tão boa. Como é que ele já iniciou, botar entre aspas, a vida já com obsessor? Pois é. Aí eu acho que é por isso que o estudo esclarece um pouco a gente. Quando a gente estuda, a gente entende que não é só o hoje, a gente olha mais para cima, assim, visualiza que a gente tem outras encarnações. E vou dizer uma coisa: se a gente está na Terra é porque bonzinho a gente não foi. Eu já me surpreendi com algumas informações que eu teve, eu desisti de ter mais informações, para eu não me sentir mal com as coisas que eu estava escutando e vendo que eu fiz. Mas não pense que a gente foi bonzinho. A gente já teve muitas encarnações aí que a gente com certeza já fez muito mal. E é por isso que a gente está aqui. Para a gente aprender, para a gente se melhorar. Mas se passamos por processos de obsessões, seja eles processos mais simples do dia a dia ou processos maiores, é porque a gente tem algo para curar dentro. A gente precisa curar dentro de nós a causa desse mal para que essa obsessão não se estenda até um nível maior de subjugação. Com certeza. E, naturalmente, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por um processo de, de influência espiritual, digamos assim, em níveis baixos. Todos, todos. E quando eu digo todos, é realmente... não tem ninguém que tenha escapado desse processo de ter uma influência, de ter um obsessor na sua forma mais simples, mas com certeza teve. Porque também se a gente fosse aquela vibração perfeita e plena do início ao fim da vida, pronto, né? A gente estava nos mundos superiores junto com Jesus. Exatamente. Então é algo natural, é reconhecer, pô, eu tô com problema, preciso de ajuda, vou me tratar para que isso não se estenda, não se leve, não se leve. Vamos pegar como exemplo, quantas pessoas conhecem durante a vida que são pessoas mal-humoradas, ranzinhas, sempre brigando, sempre xingando. Aqui um exemplo de uma influência já que começa a se prolongar. Porque a pessoa tem tudo e nada tá bom, tudo tá ruim. E também pegamos casos, eu, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que aqui a gente sofreu com as enchentes. Então, nós vemos pessoas que perderam tudo, tudo, brincando, sorrindo. É aquela pessoa que consegue, apesar da tragédia, se libertar daquele sentimento de tristeza e melancolia e brinca. Então, tem casos que eu vi de uma senhora que ela perdeu tudo e ela em cima de um barco aqui sendo resgatada de casa brincando com as outras pessoas no barco. Ela tinha perdido tudo. Então nós temos casos de pessoas que perdem realmente nada durante a vida. É um exemplo irrisório que acontece a todo momento, sei lá, bateu o carro. Meu Deus, é o fim do mundo, é capaz de matar o outro. Uhum. Então aí será que aí já não enfrentamos graus aí de influências espirituais já prolongadas? Então, às vezes não é nem a condição da pessoa, mas o estado de espírito da pessoa. Aqui meu vizinho da esquina aqui,
que eu moro a uma quadra do Guaíba. E eu tava aqui, tava tentando entrar em casa e tudo mais, tava esperando um barco ali pra. É porque a gente tem que ficar de olho, né? Porque é por causa da criminalidade. E as casas tudo vazio, sem luz, sem nada. E aí ele passando assim com aqueles macacão de pescador que vai até o peito aqui. E ele indo pra lá e eu, ué, o que será que houve, né? Que eu tava em casa até agora. E ele diz, não, é que eu fui pegar um abridor de vinho pra tomar em casa. E eu, mas e a tua casa? Ah, a água tá até quase metade da parede. Aí eu fico, caramba, velho, olha só. O cara deve ter perdido tudo dentro de casa, tudo. E tá me saindo pra pegar um abridor de vinho? Ou ele gosta muito de vinho, ou ele tem uma sensação, assim, de tranquilidade na vida dele, assim, surpreendente. Um equilíbrio emocional surpreendente. Sim. Então, a questão que nos envolve no dia a dia, todos vamos passar. Mas o nosso interno, a nossa paz, os nossos guias e os nossos obsessores estão sempre ali. Então a gente vai dar abertura para eles ou não, independente do que aconteça. E muitas vezes, naturalmente, as pessoas acabam entre levar aquela forma como um aprendizado, um recomeço, sabe? As pessoas vão para putz, fui eu porque eu, sempre eu. Né? Aí começa a entrar o início das más influências, e aquilo vai se levando, vai se levando, vai se levando, então, né, a gente tem que tomar esse cuidado. E na maioria das vezes começa através do pensamento, né? A gente não dá muita importância muitas vezes para o pensamento, mas essa transmissão entre o obsessor e o obsediado é através do pensamento. Ele vai sugestionar algo, se a pessoa for receptiva àquilo que ele está sugestionando, já vai existir ali uma ligação mental. E essa ligação mental pode ir se estreitando a ponto de a pessoa chegar no nível máximo de passar de uma obsessão simples para uma subjugação. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada tipo de obsessão. Mas é importante a gente ter essa noção de que nós somos o gatilho. Se a gente percebe esse gatilho e a gente corta, a gente já sai daquele processo de obsessão. Agora, se a gente se deixa levar, que já temos mais influências, mas a gente pode combater essas más influências ou deixar que elas se potencializem através de um outro espírito que tem afinidade com essas más tendências que a gente já tem. Exato. Sabe que eu tenho uma prática assim. Diz que aquilo que a gente pensa, a gente não pode comentar com ninguém, a gente deve tomar cuidado. E às vezes eu escuto muita história e tudo mais e acabo me tomando pela dor dos outros. E a gente acaba tomando dos outros, a gente acaba tendo pensando, mas acho que devia fazer isso, Eu fico assim, daqui a pouco você até levanta mais conflito, né? E acaba nos levando, mas que pessoa sacana, que pessoa. Eu penso, já tá tomando a dor, já tá levando para um grau de a pessoa. Isso a pessoa é aquilo, a pessoa. E eu, não, vou esquecer, meu Deus, eu não quero pensar isso, deixa eu focar em outra coisa, uma coisa útil, uma coisa agradável, do que me tomar por isso. Uma política minha, né? Pra não deixar de se entender. Daqui a pouco tu passa o dia todo pensando naquilo, mas não sei. E tu se prende. E aí depois a história de uma, história. Isso nem é as nossas próprias dores, mas a dor dos outros, o que é muito comum. Aquela pessoa, eu preciso desabafar. E meu Deus do céu, sabe? Aquela meus ouvidos não é pinico, sabe? Aí a pessoa xinga pra ti, mas aquele não sei o quê. E tu acaba se envolvendo com aquilo. A pessoa tá lá com o seu obsessor e quer compartilhar ele contigo. É basicamente isso. Então uma política que eu tenho minha é se eu começo a entrar nessa linha, meu Deus, eu não quero pensar isso. E faça o meu desligamento. Porque naturalmente a gente vai criar laços espirituais, né? Mas a gente tem que se desprender deles. E é assim que a gente vai fazer a nossa vida toda. Com certeza. A gente tem que ter, sim, esse cuidado. Senão a gente acaba se envolvendo muito com o problema do outro. Exato. Aí falando agora sobre, acho que o pessoal tá curioso, eu fico curiosa para saber logo o negócio da possessão. Então, para não deixar o pessoal mais curioso, vamos começar falando sobre os 3 tipos de obsessão. Aí, só para compreender, né, Kardec ele vai colocar lá junto com os espíritos os 3 tipos de obsessão, mas sabendo que a gente não tem que ficar engessado. Tem obsessões que estão ali entre 1 e 2, tem obsessões que estão entre 2 e 3, tem obsessão que está entre 1 e 3 e vai não tem uma coisa certa. A gente só coloca assim, de forma de 3 tipos, para que fique claro e didático para a gente poder compreender. Mas é interessante a gente saber que isso não vai se engessar. A gente pode passear entre ambas, tá?
Mas começando, a gente tem. Aí vou deixar o Max falar o segundo tipo, mas o primeiro tipo de obsessão é aquela obsessão mais simples. Todos nós já passamos ou ainda passamos por tipos de obsessão simples. É uma ação inoportuna, às vezes desagradável, claro que é desagradável, né? Porque a gente está sendo influenciado de um espírito que ele se agarra à pessoa e ele começa a causar um mal-estar generalizado, muitas vezes, que é o caso, por exemplo, do Divaldo com o irmão dele. A gente vê no filme do Divaldo que ele não conseguia andar, ele paralisou as pernas e aí fez de tudo, levou para médico, falou que poderia ser trauma, até que uma médium vê que o irmão dele, que tinha desencarnado há pouco tempo, estava ligado ali a ele, segurando nele. Isso fazia com que ele se sentisse mal e também paralisou os movimentos da perna dele. Então, a médium teve que orar por aquele espírito que era do irmão, pedir para que ele pudesse seguir o caminho dele, pedir ajuda espiritual para que ele pudesse deixar o Divaldo e seguir o seu caminho. Logo após, quando ele aceita essa ajuda e segue o seu caminho, o Divaldo consegue andar normalmente, consegue caminhar, fazer tudo o que queria. E aí, claro, né, a espiritualidade também usa muito bem esses eventos. A partir dali, ele começa a ter uma curiosidade sobre a doutrina espírita. Mas você vê que era uma obsessão simples do dia a dia. E eu acho que a gente já passou por isso, né, Marcos? Não sei se você consegue perceber um tipo de obsessão que você já passou. Sim, E com aí depois você fala, certeza. tipo, nossa senhora, como que eu passei por isso? Eu lembro de um caso meu, quando eu era jovem, não que seja um senhor agora, mas que eu me olhava no espelho e em momentos que a minha cabeça era muito confusa sobre muitas coisas na vida. Então eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Então eu sentia que os meus traços mudavam. E não era eu unicamente que dizia isso, mas quem estava comigo. Olhava para mim e não me via, porque meus traços mudavam, o meu olhar mudava. Só que eu não era uma pessoa de fazer maldade para ninguém. Mas muitas vezes são ideias e pensamentos que tu entra e aquilo vai te levando, e vai te levando, e vai te levando. São pensamentos e talvez de tristeza de uma coisa e outra, de mágoa, de infelicidade, por coisas mundanas, por falta de conquistas, digamos assim, da vida, coisas que a gente sabe que não tem um grande valor espiritual. E eu cheguei a um momento, eu identifiquei aquilo em mim e eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso. Aí eu fui num centro, era um centro universalista, podemos dizer assim. Aí eu fiz o banho de ervas, o banho de sal grosso durante acho que 3 dias seguidos. Aí no terceiro dia acho que fui lá. Eu tomei o passe, depois a desobsessão. E durante o processo de desobsessão, eu não me recordo, eu acho que teve 2 manifestações. Uma era de uma moça que ela dizia assim: eu não sei, eu só sei que eu tinha que fazer alguma coisa para ele. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só sei que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não sei, e eu não lembro direito as palavras. Mas ela dizia assim: eu quero ajuda, porque eu tinha que fazer alguma coisa. E sinceramente, naquela época, eu não era afrontoso, mas eu enfrentava muito porque tinha muitas pessoas que prestavam serviço, não para mim diretamente, mas para outras pessoas que eram de religião. Então acontecia qualquer coisa dentro do seu ambiente de trabalho e as pessoas ameaçavam essas pessoas. Então eu ia falar, olha, assim não é bem assim, tudo mais, e falava. Eu já tinha um pequeno conhecimento, né? E eu basicamente enfrentava essas pessoas assim. E não dava bola. E as pessoas, mas tu vai ver, não sei o que, eu nem aí. Mas também eu fazia isso, mas também não cuidava da minha questão espiritual interna. Então, eu tinha, querendo ou não, o que a gente pode enfrentar muito hoje é aquela questão de se achar sabedor e de tudo. Então, a gente acaba não tendo um certo respeito com a crença dos outros e indiferente da religião, no caso. Então, depois daquilo, eu comecei então, assim, a adoecer também. E eu lembro de uma vez que eu fiquei muito doente, muito doente. Eu não lembro o que eu tive exatamente, mas sei que ficava acamado. Então, naquele processo, sabe, que eu estava meio febril, 39, assim, batendo na porta dos 40, e a febre naturalmente nos traz um certo delírio. Eu olhei, quando eu abri os olhos, assim, tinha um rosto, assim, da mulher, em cima de mim, assim, me olhando. Mas eu tomei um susto naquela hora ali, que eu dei um pulo, eu falei, não. Ah, não, aí já é demais, né? Nada
Ver é uma coisa, agora ficar dando susto assim, aí eu já não tolero. Aí não, tá na hora de mudar a minha vida, Eu peguei os livros do Kardec, assim, comecei a ler tudo, assim, meu Deus, eu tenho que mudar meu pensamento, minha vibração, porque isso tá chegando num nível que tá me incomodando. Eu até posso dizer pra ti que era o estágio inicial, porque não posso dizer assim que eram anos, sabe? É um processo que eu percebi durante um mês, 2 meses ali, que já estava me causando um certo incômodo. Então, Uhum. tinha outros momentos que eu era mais jovem ainda, aí a gente entra na questão possivelmente de dívidas, tá? Que eu era basicamente criança e eu via muitas coisas que me assustavam. Eu sentia muitas presenças. Eu via, por exemplo, assim, eu lembro de alguns fatos que me marcaram muito, que eu dormia na casa da minha avó e daí tinha um quartinho, eu ficava no quartinho e eu sei que eu tava meio gripado. E minha avó já era uma pessoa de idade e minha avó tava na sala e ela fechou a porta. E a gente meio que evitava o convívio, assim, muito próximo, por causa da minha gripe. E aí eu tava deitado, assim, e eu senti direitinho alguém vindo, assim, eu tava com os olhos fechados. Sabe quando alguém bota a mão, assim, tu vê aquela sombra vindo, assim? Uhum. E aquilo várias vezes, assim, e eu senti a presença de alguém ali, meu Deus, eu dei um pulo, saí correndo, abri a porta, avó, tem alguém lá no quarto. E a avó, né, para de bobagem, não tem ninguém. E eu, mas Deus, o livro que ia voltar para aquele quarto. E isso eu era criança. Aí outros momentos que eu tava assim meio deitado e sentia como se tivesse alguém me cutucando. E eu nem olhava de medo, eu ficava durinho assim, ó, deitado, ó. E eu sentia aquele, como se fosse alguém com o dedinho assim, ó, cutucando assim. Pra criança que é terrível, né? E aí, em outros momentos, em outros lugares, também eu com os olhos fechados, porque eu sempre dormia um colchãozinho no chão, né? E aí isso era lá na praia, eu deitava no colchãozinho do chão assim, com os olhos fechados, mas com os olhos fechados, mas tá acordado, você só tá descansando. E eu sentia direitinho a presença como se tivesse alguém caminhando assim na minha frente, assim, com as sombras se movendo assim. Aí eu olhava assim, não tinha ninguém, eu fechava os olhos e ficava com os olhos fechados. Então, são coisas que isso, quando eu era criança, ou seja, pensa em criança, não tem maldade, não tem pensamento algum. Mas é algo que já vem vindo, e vem vindo, vem vindo. E aí, quando fica adulto, passa por outros tipos de processo, que daí foi esse caso que eu tomei o banho de ervas, o banho de sal grosso e tudo mais, segui lá tudo tinha para seguir. E, e essa moça se manifestou. E depois daquilo, eu comecei a cuidar mais do meu pensamento. Cuidei mais da forma de pensar sobre as pessoas, pensar sobre as crenças das pessoas. Que no caso foi moças que eram muito envolvidas com religiões afro, agora não, porque tem várias divisões, eu não lembro o nome. Uhum. Mas Umbanda, Candomblé. não era Umbanda, era Nação, tá? Uhum. Nação é se eu não me engano, não sei se eu tô enganado, mas é algo que trabalha um pouco mais forte, questões de bicho e tudo mais. E anos depois eu fui trabalhar numa casa de Umbanda. Fui compreender um pouco mais sobre isso. Né? Fui trabalhar Uhum. na questão mediúnica e tudo mais, aprendi muito, não posso dizer que não. Vi muitas coisas, porque posso dizer que o processo para entrar e trabalhar é mais fácil que na casa espírita. Na Umbanda, quer trabalhar? Quer, então tá. Então tu começa como cabuno, começa a trabalhar, ó, semana que vem tu já começa a desenvolver mediunidade e tu vai pegando na prática. Uhum. Tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Agora é só importante a gente falar também que, tipo, essa obsessão simples, ela não é o espírito ali, não necessariamente ele quer te fazer um mal, né? Na obsessão simples. Exato. Às vezes ele se liga a você por uma afinidade, às vezes ele nem sabe por que ele se ligou. Já teve numa reunião mediúnica no centro que eu frequento, uma amiga minha participando lá, porque cada um participa, né, para poder ver se tem algum espírito ali. Antes de começar realmente o trabalho, os trabalhadores participam da roda. Ela participando, teve um rapaz que chegou e falou: Tá, meu irmão, por que você tá junto dela? Aí ele falou: Não, é porque ela é muito divertida. Ela gosta de dançar, ela gosta de comer, ela tem o mesmo gosto parecido que eu e ela ainda é bonita. Então eu queria arrumar uma namorada. Aí eu vi ela, me encantei. Ela falou que quer viver a vida, que quer dançar, que quer sair. É tudo que eu quero também. Eu quero dançar, eu quero curtir a vida. Ela falou que quer namorar, que tá querendo agora arrumar um namorado. Eu quero namorar. Então eu tenho tudo que ela quer e ela tem tudo que eu quero.
Achei ideal, por isso que eu fiquei junto dela e tô adorando ficar com ela. Você vê, sabe? Tipo assim, aí foi quando os irmãos tiveram que explicar pra ele, meu irmão, mas ela quer um namorado encarnado. O senhor já está desencarnado, o senhor não consegue ter ali o corpo junto com ela. Não, mas eu vou fazer de tudo para agradar ela, mesmo estando desencarnado. Não, mas não é assim que funciona. Então, assim, a pessoa, ele não tinha essa noção de que ele não poderia namorar uma pessoa encarnada. E aí, automaticamente, quando as pessoas tentavam se aproximar dela, que seriam os pretendentes encarnados, ele afugentava os pretendentes, tipo assim, né? Porque ele não aceitava. Ele era o namorado dela. E como que ela atraiu ele? Não foi por maldade, simplesmente, eu quero curtir minha vida, eu quero dançar, eu quero namorar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, ele, opa, calma aí, tudo que ela quer é o que eu quero, então a gente se dá bem. Então não foi por mal, vamos dizer assim. E aí, logo depois dos esclarecimentos, ele compreendeu que ele estava fazendo mal para ela, porque automaticamente, quando ele estava ali perto, estava atrapalhando a vida dela e não poderia ter um corpo material para poder viver junto dela. Então, ele meio que se afastou. Mas nesse princípio, assim, de obsessão simples, ele pode existir sim com o mal, a obsessão pode existir através de um espírito que quer o nosso mal, sim. Mas ele pode existir também por espíritos que não querem o nosso mal e que simplesmente através dos nossos pensamentos e sentimentos se afinizaram com a gente e nos acompanham durante a caminhada. Então, assim, existem esses dois tipos. E eu acho que não existe ninguém que não tenha passado por um processo de obsessão simples. Porque ele se dá quando você tem uma raiva, quando você está com mágoa, quando você se estressa. Aí, através daquele pensamento seu, você é uma antena de rádio, você sintoniza e atrai. Então, automaticamente já vai atrair para perto de você. Aí, como é uma obsessão simples, você pode sair desse processo obsessivo também de forma rápida. Né? Basta você ter consciência do que você está sendo obsediado, ou que aquilo não é algo que você pensaria, ou que está maior do que o seu pensamento, e aí você trabalha para poder sair daquilo. É mais simples também sair desse processo de obsessão simples. Com certeza. Isso tem casos também. Acredito que hoje não tanto, mas antigamente tinha um caso também que o obsessor já estava no imóvel que você ia. Então, muitos casos nos Estados Unidos. Então, tu já ia lá, o obsessor já estava lá, né? Então, tu acabava se envolvendo com ele. Às vezes, agora eu lembro desse caso, o obsessor queria a casa, então fazia correr da casa. Nos Estados Unidos era muito comum isso, né? A casa tinha as batidas, tinha tudo, e as pessoas iam embora da casa. E quando a gente, eu vou usar de novo o exemplo lá da praia, que a gente tinha um apartamento, a gente acabou comprando de um senhor que a esposa dele tinha falecido. Se eu não me engano, não. Ele tinha falecido, era a esposa que estava vendendo. Não, era a esposa. Enfim, agora não lembro, faz tempo isso. E a gente chegou lá no imóvel, e acho que até já contei esse exemplo. E a minha avó sentia muita dor na barriga. Ela não era de sentir, reclamava de dor. Aí o meu pai até comentou, mas que estranho, ela tem dor no mesmo local onde a antiga proprietária tinha e faleceu em decorrência disso. Então quando a avó começou a falar assim, tem uma mulher deitada na cama, eu não posso deitar aí. A gente, aí começou. Essa casa aqui não é nossa, é da mulher que tá aqui. E aí começou. É um caso, ali vai ficar, ali já está, vamos botar assim, não é por mal, né? Entramos nesse caso aqui, não é por mal, mas o obsessor já está ali, porque está ligado ao imóvel, naturalmente. Se está ali, ele vai acabar se ligando com você, né? Então, vai acabar pegando os mesmos gostos, vai pegar, tá aqui, na cabeça do obsessor, nesse caso, tá aqui cuidando da minha casa. Uhum. Então, nós também, acredito que sejam casos mais raros, mas também acontece assim. Até às vezes com objeto. Você acredita que uma vez minha mãe foi para um bazar no centro espírita? E aí, sempre quando a gente vai para bazar, a gente quer ajudar. Ela falou que comprou uma blusa lá, que ela nem tinha gostado tanto, mas ela queria ajudar de alguma forma. Ela pegou a blusinha e comprou uma blusa e levou para casa. Ela falou que não entendeu, porque, tipo assim, depois que ela não conseguiu ligar, mas ela ficava sentindo que tinha alguém ali, alguma presença, não sei o quê. Aí ela foi, dormiu em desdobramento. Uma mulher apareceu para ela e falou: devolva a minha roupa que você pegou. Aí minha mãe, eu peguei? Eu peguei a sua roupa? Você pegou aquela blusa ali, ó. Pode devolver, ela não é sua, não, ela me pertence. Aí minha mãe falou, sem problema, você quer que eu devolva? Aonde que eu devolvo? Eu jogo fora, eu faço o quê?
não pode devolver, por que você pegou? Você não deveria ter pego as coisas dos outros. Então, assim, tipo, meu Deus, minha mãe ficou assim, meu Jesus do céu, tipo assim, sabe? A mulher estava ligada àquela blusa, àquela roupa, tipo, uma coisa material que a gente não espera. Minha mãe falou que no outro dia pegou a blusa, queimou e jogou fora. Tipo assim, sabe? E aí, às vezes, a gente não espera isso, mas cada espírito vai estar ligado a uma coisa. Então, assim, às vezes o espírito ele tá tão materializado, ele tá tão ali focado no material que ele se liga até um objeto e ele fica ali junto daquele objeto até que alguém chegue e esclareça ele com relação a isso. Aí depois minha mãe falou isso com a diretora do Centro Espírita. E aí a diretora fez lá na sessão de desobsessão, conseguiu, né, meio que evocar, entre aspas, o espírito para poder tentar esclarecer a mulher que estava ligada, porque não era tipo somente uma roupa, parece que ela tinha desencarnado, e aí os filhos parece que pegaram vários objetos e doaram para o centro espírita, para o bazar, para poder ajudar. Então, assim, outras pessoas também estavam com o objeto dela, então tinha que realmente esclarecê-la para que ela pudesse seguir o caminho dela, e não ficasse tão apegado a essas pequenas coisas. Impressionante. E aí, quando a gente vai falar ainda de obsessão, né, Max? A gente já entra em um que fica ali no intermédio, que é o simples, um pouquinho mais avançado e um pouquinho mais sério, que eu acho que é o caso de fascinação. Exatamente. Que quando esse espírito ele já produz um tipo de ilusão, né? Isso, fascinação. E algo que também eu tenho observado que conheço pessoas que têm essa questão da fascinação, que aí são as ideias fixas, são os pensamentos, são as mágoas, são as fantasias. E impressionante como tem pessoas neste ponto de fascinação. Que fulano falou de mim, fulano tá pensando isso de mim, fulano isso. Ah, mas ele me fez tal coisa. Na verdade, são coisas que não existem. São coisas que não existem. Uhum. E eu conheço. Aí, um caso muito comum. Aí a gente entra num caso aí que pode envolver muitas pessoas, né? Os ciúmes. Às vezes a pessoa não faz nada, né? Às vezes faz, claro, aí é outro caso, né? Mas às vezes não faz nada. E a pessoa, e aí começa as brigas. Começa uma coisa e começa a outra. Então é um caso que a gente, é muito comum ver. Então, eu conheço uma pessoa que tem a fascinação de estão sempre falando dessa pessoa. Sempre, sempre, sempre. Às vezes nada acontece, mas falaram de mim isso. E são coisas tão simples, tão banal, mas é um caso que eu conheço particularmente, é um caso que se estende há muitos anos. Muitos anos. E nesse caso, se existe a negação da ajuda da própria pessoa. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, porque eu tô assim, assim, assim. E é um caso lamentável porque a gente não consegue interferir. Porque a pessoa, por escolha própria, entra já. Eu até posso dizer que é uma obsessão complexa, tá? Que, que é notável isso, mas não tem o que se fazer se a pessoa não quer ajuda. E tem outros casos Sim. da fantasia, que também conheço uma outra pessoa que fantasia muitas coisas, e é isso, e eu não sei o quê. E na cabeça da pessoa, tudo aquilo acontece e vai acontecer, só que para quem tá vendo de fora, a vida tá só ladeira abaixo, mas faz planos e isso e aquilo. Então, se todos nós parar para observar casos, nós vamos ver tudo isso que nós comentamos e falamos no nosso dia a dia de forma assim tão simples, tão comum, porque a gente está rodeado disso, porque a gente está rodeado dessas influências. E eu acho que essa questão da fascinação em si é muito perceptível. A questão da mágoa são Sim. pequenas coisas, coisas que não tem por que ficar preso, sabe? Coisas tão pequenas comparado com a grandiosidade da vida e das coisas. Ciúmes também é uma das coisas que, às vezes, vendo os relatos, até que ponto leva a questão de ciúmes. Às vezes as pessoas não pode, o parceiro não pode ter amigos, não pode ter amigas, não pode conversar com ninguém, não pode falar com ninguém. Claro, tem casos que a pessoa tem, entre aspas, a sua razão, e tem casos que não existe aquilo. Uhum. E eu acho que mesmo tendo razão, acho que tudo tem um limite Exato, saudável, né? com certeza. E aí, ainda mais nesse processo de fascinação, eu acho que é um dos pontos mais perigosos, porque a maioria das pessoas não sabe quando está passando por um processo de fascinação. Porque diferente da obsessão simples, aqui o espírito ele já é mais ardiloso. Ele realmente ele quer te fascinar, ele quer te levar para um lugar que você não perceba que você está passando por esse processo. Então ele cria na sua cabeça fantasias, ele coloca uma ideia fixa. Cara, tem vezes que a gente sabe que tem aparelhos, a gente sabe que tem implantes. Na maioria das vezes eles são tão ardilosos que eles colocam implantes que ficam repetindo a mesma frase repetidamente, vários dias, vários meses, até que a pessoa ache que aquilo dali é uma ideia dela e não que a ideia de fora.
Então, se você não está muito ligado, você acaba absorvendo ideias externas como sendo suas ideias e trazendo aquilo como uma verdade absoluta. Mesmo que outras pessoas falem, olha, isso está estranho, não é assim, você não consegue ter essa noção, porque você já está no sentido realmente de fascinado. Você já está fascinado por aquela ideia que ele colocou na sua cabeça. Então, e na maioria das vezes, até os médios mesmo passam por esse processo de fascinação, e quando estão passando, esse espírito obsessor, ele se coloca ali numa virtude falsa. Ele fala palavras bonitas para você acreditar que é um espírito bondoso que está falando com você, mas ao mesmo tempo ele faz você fazer ações ridículas. E aí, pensando nesse processo de fascinação, Max, eu não sei se você viu que na Amazônia, eu acho, tá, teve um caso acho que foi da Sinhazinha do Boi, não sei o quê, não lembro muito bem. Foi recente agora, mês passado, em que tinha uma família, era o irmão, a mãe e a irmã, e eles se diziam Jesus. O irmão se dizia que era Jesus, a irmã era Maria Madalena e a mãe era Maria de Nazaré. Olha só o nível. Só que você já começa a ver a pessoa se intitular assim, você já vê que tem ali um grau de fascinação e de doentio. Só que isso vai piorando quando eles leem uma carta que foi psicografada. Na carta dizia que para você entrar em contato com Jesus, você precisaria estar num estado meditativo. Você precisaria meditar sobre aquilo, se acalmar, para que você conseguisse chegar nesse nível de elevação para entrar em contato com Jesus, com a espiritualidade elevada. E eles interpretaram que para entrar nesse processo de comunicação com Jesus ou com a espiritualidade superior, eles precisavam injetar drogas de cavalo. Então, tipo assim, eles pegavam anestesia de cavalo e eles injetavam neles, porque eles falavam que quando eles injetavam, eles conseguiam se conectar com a energia de Jesus. E aí, pra você ter noção do negócio, assim, eles injetavam na avó deles de 80 anos, para que ela pudesse também ter um contato com Jesus. E não satisfeitos, eles injetavam uns nos outros. E aí, cara, é bizarro os vídeos, assim, deles com o olho assim vidrado. Ai, nossa, só deu 3 injetadas, olha como ela tá. Nossa, ela já tá muito elevada. E aí, o caso só veio à tona quando eles injetaram, vinham injetando durante anos isso no corpo do outro, só que eles injetaram uma quantidade grande na irmã, que se dizia Maria de Madalena. E aí, quando injetaram, a irmã ficou lá, tipo, né, com o olho vidrado, e a mãe, tipo assim, o pessoal, o irmão disse, não, será que tem que chamar o socorro? Os vizinhos notaram e queriam chamar o socorro. Ela falou, não, ela vai ressuscitar com 3 dias. E não deixou chamar o socorro. Resultado, a mulher faleceu. A irmã faleceu. E aí a família toda foi presa. Que participava disso, né? Tipo, dessa seita. E não satisfeitos em se injetarem, eles divulgavam isso como se fosse uma nova religião, queria salvar as pessoas através de injetar essas drogas. Então, assim, é um estado de fascinação, assim, que está quase indo para uma subjugação, porque já está no nível, assim, máximo. Você vê, o cara tá alucinando, se achando Jesus. Cara, Jesus, injetar droga. É umas coisas assim absurdas, mas que na cabeça da pessoa, quando ela está passando por esse processo de fascinação, e ela tem ali um obsessor que é ardiloso, que sabe o que está fazendo, que sabe das fraquezas de cada um, ela está no nível máximo de fascinação. Ela não consegue entender que ela não está errada, porque na cabeça dela ela está certa, e o que ela faz é certo. E aí a gente vê um padrãozinho que se repete, que eles se afastaram da família toda, porque a família não aceitava, a família não achava certo, quando viu que eles estavam fazendo isso com a avó, afastou a avó deles também, e eles ficavam os 3 ali se drogando e achando que eles iriam salvar o mundo. Então a gente vê que realmente é um processo de fascinação absurdo. Impressionante. Impressionante. Aí a gente já entra num outro sentido, que aí é o terceiro nível, né? Que a gente já falou sobre a simples, sobre a fascinação, que fica ali no intermediário e pode chegar em casos extremos de fascinação. Aí a gente pega ali como se fosse o nível máximo dessa obsessão, que seria a subjugação. E aí já é um nível bem grande de obsessão, né? Quando você já começa a perder um pouco, perder entre aspas, né? Porque você perde porque você quer perder. Mas você já começa a estar ali num nível que você já não tem domínio total sobre si mesmo, você já não tem domínio sobre as suas ideias, porque você já deu tanto espaço
para que o obsessor entrasse na sua mente, que você fica ali no sentido de confundir. Você já nem sabe mais o que é seu, o que não é seu. Claro, e nesse caso a gente fala de anos, né? Desse processo aí. Então também a pessoa não vai achar que tá lá na obsessão simples, meu Deus, eu já tô aqui na subjugação aqui e já tô condenado. Não, a gente fala isso de anos de uma vida e pensamentos e atitudes desregradas. Sim. É, vem aos poucos, né? O obsessor, na verdade, quando ele está no estado de subjugação, ele quer vingança na maioria das vezes. E ele não tem pressa. Ele quer completar, ele quer sentir o sofrimento do outro através desse processo de subjugação. Então, como você falou, ele vai aos poucos. Ele quer sentir o prazer de ver a pessoa cair. E aí, nesses casos de subjugação, a gente já fala que é o Kardec fala, né, que é um domínio moral ou físico que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu malgrado. Que algumas crenças, aí a gente já entra, que a gente chama de possessão. Que aí a pessoa ela já não tem um domínio total sobre ela, mas aí só lembrando, ela não tem porque ela não quer. Claro, porque ela deu o espaço, mas nesse processo de subjugação ou de possessão, a pessoa já está tão entregue que, na maioria das vezes, em casos reais, tá? A gente pegando casos reais, a pessoa ela não tem nem mais força, ela não consegue sair daquilo sozinha, ela não consegue saber como sair. Então, ela precisa de ajuda para sair desse processo de subjugação. Sozinho, ele não consegue sair do processo se ele já estiver muito avançado, né? Se já estiver no início, ainda a pessoa tiver essa percepção, uma força de vontade muito grande, ela pode até sair. Mas se o processo de subjugação já estiver avançado, a pessoa ela vai precisar de ajuda para ela sair daquele processo de subjugação. Que aí, na maioria das vezes, como eu falei, tipo, eu tinha uma amiga que toda vez que ela ia, ela era da igreja católica, né? Toda vez que ela ia para a igreja, ela entrava na igreja e ela era dominada, entre aspas, assim, né? Incorporava o espírito. E ele fazia ela passar vergonha, falava coisas depravadas, se jogava no chão da igreja. Ele queria ver ela passar por aquele tipo de humilhação, aquele tipo de vergonha. Porque depois aquilo dali ia ativar algumas coisas dentro da mente dela que ele queria, tipo, não vou mais para a igreja, porque se eu for, eu vou ser humilhada. Então, já se afastar da religião, e entre outras coisas que ele começava a ativar dentro da mente dela. Começava pela vergonha, depois vinha o medo, e aí você já ia tendo sentimentos que estão numa faixa vibratória menos elevada, que deixa a pessoa ali, tipo assim, ela, não, vou me esconder um pouco aqui, porque eu não quero passar por isso novamente. E aí se afasta de todas as pessoas que poderiam ajudá-la. Isso também é uma técnica bem usada, né? Sim, e eu conheço um caso também, é de uma moça, que ela tem os orixás dela, tem tudo bem, tem a... Só que, de repente, assim, e é um negócio assim, que ela não pode falar sobre espírito, sobre não sei o quê, porque se fala, a minha fulana já vem e já começa a falar. E aí, eu lembro que a gente estava num aniversário, olha só, a gente estava num aniversário, a gente estava comentando sobre isso, né, que é um tema, eu acho, particularmente, um tema muito legal de se conversar, né, sobre a espiritualidade, sobre fatos, sobre histórias. E a gente tava conversando e ela já começou, não pode falar sobre isso, que eu já começo, e ela começou a falar, fulana, tu não vai ficar com ele, porque não sei o quê, e tinha mais gente na mesa, fulana, tu vai ficar, não sei o quê. Aí todo mundo de conversa, todo mundo quieto. Nem olhava pra todo mundo quieto. E eu parado olhando assim, e por que aí de repente, passa um tempo, ela, o que? Fulano de tal falou tal coisa? Ah, é que ela vem e ela toma conta e começa a falar, meu Deus. Aí tu viu exatamente uma situação assim, que pessoa esquisita, né? Vem e, não, porque vai fulano, porque a minha, quem é que é? Ah, a minha Padilha é assinada, né? Eu praticamente eu trabalhei na Umbanda, mas é que a minha é assim, ela fala, não sei o quê. Mas a gente sabe que não é bem assim também. Ah, porque tu falou tal coisa, nossa, ela não pode escutar tal coisa que ela entra, ela quer falar. Mas nós também não falamos nada de útil, né? Ah, porque tu não vai ficar com ele, porque ele não vai mudar a tua vida, porque não sei o que, não sei o que. O que importa? Se é ou não é? Aí é um estado, tipo, tu não quer, eu, particularmente, tu não quer uma pessoa assim, do nada vem, não pode falar nada. Do nada vem, fala, né, porque ela tá certa, porque... Aí tu olha a vida da suposta pessoa e é aquela vida assim, sabe? Porque é sempre uma coisa, porque não sei o que, não sei o que. Então, são casos também que, se ele parar pra pensar, são casos que a gente vê no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Uhum. E aquela Sim. que ou aquela pessoa que se vê grandiosa, porque eu sou tal, não sei o quê, não é um estado também. Aquela pessoa que se vê grande, ninguém quer perto. Porque eu sou fulano de tal, porque não sei o quê, e pensa, pobre, coitado. Uhum. Pois Então, é. e aí a pessoa E diz, aí eu acho que
A pessoa precisa, na maioria das vezes, de ajuda também para poder sair Exatamente. desse Mas aí, esclarecimento. mas Né? aí a gente não está que muitas vezes as pessoas não querem ajuda, elas se negam. Não unicamente a pessoa, mas também quem tá com ela. Não, pra que tu precisa de ajuda? Tu tá super bem. Isso é inveja. Eles que precisam de ajuda, tu não precisa. Então a gente tem essa parte de a gente reconhecer, poxa, eu tô mal, acho que eu não tô legal, eu preciso de ajuda. Ah, eu não tenho onde. Pega, faz aquela oração, peça. Ah, eu não sei orar. Ué, fala as palavras. Sabe? É trabalho dele, é trabalho. Pois é. E aí, já entrando agora no assunto em si, o assunto a gente estava falando até agora, mas eu acho que as pessoas vão conseguir entender o porquê que a gente começou a falar sobre obsessão, vários tipos de obsessão, a partir de agora, né? Quando a gente fala, tipo, possessão ou é obsessão? É a mesma coisa, possessão e obsessão? São palavras iguais, são palavras diferentes com significados iguais ou não? Tem realmente particularidades. Aí, só para pegar aqui, tipo, quando a gente pensa em possessão, a primeira coisa que a gente lembra, possessão. A primeira coisa que você vai lembrar é exorcismo. Acho que uma coisa está muito ligada à outra. Para quem gosta de filme de terror, vai lembrar logo daquela Emily Rose, vai lembrar de outras, eu só sei por nome, viu? Porque só assisti um filme de terror na minha vida e não quero, nem gostaria, nem vou assistir. Não gosto da sensação que o filme me passa. Mas a gente pensa logo nisso. Quando a gente pensa em termos bíblicos, né? Ele quer dizer basicamente que possessão é um indivíduo ou alguém que está possesso ou possuído por um demônio, tá? Que aí na doutrina espírita a gente chama já de espírito. Só que espírito obsessor, espírito menos elevado, espírito zambiteiro, enfim, a gente vai dar nomes para isso. Cada religião vai dar o seu nome, mas é basicamente a mesma coisa. E Kardec fala, né, ali conversando com os espíritos, na revista espírita, até no Pentateuco, ele cita muito tipo, o termo possesso para que a gente possa compreender o que ele está falando, mesmo ele não acreditando totalmente nos espíritos nesse termo possesso. Porque eu acho que possessão, que nem eu e o Max a gente estava conversando antes aqui, possessão é a mesma coisa e parecido muito com aquela questão do Lázaro, né? Que algumas pessoas falam que é ressurreição, ressuscitou, e na doutrina espírita a gente sabe que ele estava passando por um processo de letargia, que quando o corpo morre a pessoa não pode, vamos dizer assim, ressurgir do nada no mesmo corpo que já está em decomposição. Mas aí, trazendo um pouquinho para possessão, é um pouco parecido. Kardec fala assim que possessão dá a ideia de que o meu espírito vai sair e um outro espírito vai me possuir, vai possuir o meu corpo, o que é impossível de ser feito. O meu espírito, o meu perispírito, ele é ligado em cada partícula do meu corpo. A gente vê lá no processo de desligamento do corpo, que é um processo inteiro para poder desligar célula a célula que é ligado o espiritual com o material. Então, automaticamente, se eu desligo todas as minhas células e o meu espírito sai do meu corpo, eu já estou com esse corpo inerte. Não tem como outro espírito possuir esse corpo inerte. Então, a gente tem que ter essa noção. Tipo, o meu espírito ele não sai do meu corpo para que um outro espírito entre, que é o sentido da possessão, né? Que muitas pessoas falam que um outro espírito dominou o seu corpo e o seu espírito saiu. O nosso espírito ele continua ali ligado. Esse espírito, mesmo que ele esteja passando por um processo de obsessão severa, que em algumas religiões é chamado de possessão, ele não toma o meu corpo. Vamos dizer assim, o meu espírito ele continua ali, ele continua existindo. Esse espírito ele se liga mente a mente, perispírito com perispírito, ele se liga a esse perispírito para poder passar aquelas impressões. Mas ele não tem o domínio total do meu corpo, porque o meu corpo ele ainda está ali com o meu espírito. O que pode existir que a gente fala, né, inclusive em reunião mediúnica, é do meu perispírito se desacoplar um pouquinho, como acontece quando a gente dorme, né? Desacopla um pouco e ele acopla. Mas é só o acoplamento mesmo. Você não vai deixar de existir e o espírito vai tomar o seu corpo, como a gente vê em alguns filmes aí, né? Que o espírito ele toma o corpo do outro e o outro para de existir. Claro, na questão do filme a gente acaba criando muita fantasia, né? E isso é um caso também que a pessoa, né? Eu tava comentando, a pessoa permite durante muito tempo que isso venha acontecer. E até um caso, que se for pegar antigamente, muitas pessoas eram consideradas loucas ou eram afastadas do convívio em decorrência dessa atitude. Mas será que também já não era o objetivo do próprio obsessor? Já também, né? Já era o objetivo do obsessor já em si, já era que a pessoa seja afastada, seja considerada louca, seja internada, seja isso. O que também nós podemos considerar que em muitos
vamos dizer assim, hospício, tem casos assim, né? Não considerando a situação da possessão, mas casos de grandes influências que querem que aquela pessoa tome aquele rumo na vida, seja afastada, seja uma forma de prejudicar a pessoa. A gente estava comentando antes de iniciar o caso de muito vídeo na internet, né? Dessa questão de possessão das pessoas com as características mais animalescas, e aí o padre tentando fazer o exorcismo e a pessoa se torcendo e tudo mais. São vídeos assim, posso considerar bem fortes, mas o que é exatamente? É unicamente o espírito ali fazendo aquilo? Ou é a pessoa realmente ela aceita aquilo, eu tô assim, e ela colabora para aquilo? Que se a gente tem um controle, se a gente está aqui no nosso, a gente tem um controle. É o mesmo caso, mesma situação, uma incorporação, por exemplo, numa reunião mediúnica lá, se o espírito quer falar palavrão, quer agredir, vai permitir. Depois, foi o espírito que xingou, que fez. Uhum. Tem essa questão também. Então, são casos que acontecem. Hoje em dia, não sei se é tão comum. Eu, pelo menos, não vi nenhum relato assim tão recente, muitos relatos, né? Mas antigamente era algo muito comum que acontecia. E, inclusive, né, a minha avó até dizia, quando eu perguntei para ela sobre, quando era criança, a existência de lobisomem, vampiros, realmente existia. Né? Eu dizia assim, na tua época, existia lobisomem e vampiro? Imagina, minha avó com 60, 70 anos. E aí minha avó, no conhecimento espírita dela, ela dizia, não na forma como a gente vê nos filmes que viram um morceguinho e o lobo vira aquele bicho, mas espíritos tão inferiores, tão animalizados, se tinham essa posse, digamos assim, daquela pessoa, se a pessoa tinha ainda uma mediunidade desenvolvida, era pior ainda, que a pessoa sentia naquela situação de que ela era aquilo, ela era um lobo, ela era um cachorro, ela era um... Ela vai dizer até em situações que a pessoa se sentia como se fosse um porco. E ela recordava casos que a pessoa sentia que era um porco e a pessoa ia dormir no chiqueiro, a pessoa comia lavagem, a pessoa, tudo isso. Então não necessariamente é o caso que a gente vê dos vídeos da pessoa se torcendo e falando, eu sou o demônio, eu sou tal coisa. Não necessariamente é isso. Mas outros quadros, inclusive, nós vemos pessoas que elas se sentem vampiros e têm necessidade do sangue humano, têm necessidade de morder a carne. E até se pegar caso mais recente que eu lembro acho que do maníaco do parque, se eu não me engano, ele relatando a vontade dele que tinha, apesar de toda a crueldade do outro lado, mas unicamente vamos focar nessa parte, que ele tinha necessidade da carne humana, de sentir o gosto da carne humana, o gosto do sangue. E aí tu vê, poxa, aquilo ali não é que eu não sei o que ele conta, eu não sei o que sentia, que vinha dentro de mim aquela vontade e eu escutava as vozes, eu tinha que fazer aquilo, e ele se deixava fazer aquilo. Claro, não unicamente a culpa é do espírito, mas também de quem permite. E de repente ele fala assim, eu tinha que ser preso, porque senão eu não ia conseguir parar. Eu não conseguia controlar isso. Pois foi preso. Pois é. Terminou isso, aí digamos ser uma questão, penso eu, né? Por que a pessoa, então, se tem, por que não se morde? Né? Se for o caso, se morda. Mas não é essa a questão. Se for o caso, se morda, foi boa. Né? Eu tenho vontade, então morde a mão. Né? Então, é a questão também realmente de prejudicar a pessoa de uma culpa, vamos dizer assim, algo que ficou lá para trás, que venha e eles vêm com tudo. Tá me dando brecha? Beleza, então vamos. E aí vai. E aí também esse que vê essa vida, adquirir mais dívida, vai passar a vida numa cadeia. Vai acumulando. Vai acumulando. Exatamente. Pois é, e aí sabendo que de tudo isso que a gente falou, né, até os exemplos são bons porque a gente consegue ter essa visibilidade de tipo, o que seria esse tipo de subjugação, a gente entende que então a possessão, na verdade, é uma obsessão no seu grau mais elevado. Que aí, para a gente, né, se a gente for pegar pela escalazinha ali, seria então a subjugação. Então, eu sempre brinco assim que tipo, são palavras diferentes com o mesmo significado no real, tipo, demônio, pra gente são espíritos obsessores, espíritos malfeitores. Então, assim, são só a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Mas é interessante a gente ter esses nomes diferentes para a gente compreender até as diferenças, mesmo que sejam pequenas. De que, por exemplo, o espírito ele não entra e domina o nosso corpo. A gente continua dominando o nosso corpo, a gente que dá essa permissão. Seja essa permissão de forma consciente ou inconsciente, né? E aí eu coloquei até aqui, assim, pra gente esclarecer que existem... A gente tá falando muito aqui, né, Max,
da obsessão, aí a gente já viu que é a mesma coisa possessão, obsessão, então vamos falar o termo que a gente fala no espiritismo. A obsessão, ela acontece na maioria das vezes de desencarnado para encarnado, mas a gente tem ali, vamos dizer, 6 tipos de obsessão, que existe do desencarnado para o encarnado, do encarnado, que somos nós, para o desencarnado também existe, a gente também pode obsediar um desencarnado. Eu posso ter de encarnado para encarnado, tipo, eu e Max estamos encarnados, então a gente pode se obsediar encarnado para encarnado. Tem o desencarnado para o desencarnado, tem a obsessão recíproca, né, que todo mundo ali se obsedia, e tem a auto-obsessão, que você mesmo está se obsediando. Às vezes você nem precisa de um obsessor para te obsediar, porque você mesmo se critica, você mesmo se julga, você mesmo se coloca como péssimo, você mesmo se coloca em caminhos que você sabe que não vão te fazer bem, mas como o Max falou, pessoas que sabem que estão passando por processo e que não querem ajuda. Simplesmente elas se acham certas, absolutas, eu não quero ajuda porque eu acho que eu estou muito bem. Então a pessoa mesmo, ela sabe que ela está passando, ela compreende, mas ela não quer ajuda. Ela está gostando do processo de se obsediar. A gente pode ver, inclusive, aquela obsessão de marido, esposa, enfim, de companheiros, de mãe para filho, de pai para filho, e vice-versa. É um caso muito comum, que é, não posso fazer nada. Aquela super proteção, muitas vezes, é uma obsessão. Não deixa meu filho fazer nada, não deixa meu filho... É uma obsessão. Quer dentro de casa, quer controlar, quer escolher o que faz, o que não faz. Essa disfarçada de proteção. Sim, verdade. E às vezes a gente nem percebe, né? Exatamente. E começa pequenininho, começa aquela super proteção, não deixa meu filho sair, porque não sei o que, não deixa aquela, porque pode acontecer, porque não sei o que, e vai, quando a pessoa tem 20, 30 anos, não pode fazer nada, porque eu não deixo, eu quero escolher como que ele vai ter, quero escolher isso, quero escolher aquilo, não, porque eu quero proteger. É fantasiado de proteção. E outra coisa muito comum pois é. a gente vê. Muito comum, muito comum. Inclusive, se a gente for procurar na nossa família, nos nossos amigos, a gente vai achar exemplos bem claros sobre isso. Ainda, infelizmente, ainda é bem comum. Agora, o Maxi, e se a gente fosse falar, tipo assim, eu acho que isso gera uma curiosidade geral. Tipo assim, ok, já entendemos sobre obsessão, Camila e Max, já entendemos sobre tudo que vocês falaram, mas tipo, de onde vem isso? Tipo, de onde está vindo? Como eu vou saber o que eu estou fazendo ou de onde está vindo isso dentro de mim? Podemos dizer que é a raiz de todo mal, a causa moral, né? Acho que as nossas imperfeições, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas condutas, a nossa invigilância acaba criando raiz, assim como uma árvore, né? E isso aí é como, vamos dizer assim, pegar um exemplo, que eu gosto muito de natureza, né? Então pegar o exemplo de uma árvore que vai criando raiz. Se aquele solo é infértil, um solo ruim, aquela árvore vai crescer uma árvore ruim, vai dar maus frutos, vai apodrecer. Então, o nosso solo, a fertilidade da nossa conduta é onde a gente está envolvido, onde a gente está inserido. Então, se a gente quer confusão, bebidas, excesso, né, drogas, libertinagem, pode ter certeza que a nossa árvore, que somos nós, uma hora tende a apodrecer e não dar bons frutos. Então, verdade. esse é o nosso princípio. E aí eu acho que, tipo, pode falar, desculpa. Não, eu estava concluindo que esse é o nosso princípio de estar bem, né? Verdade. E eu acho que, tipo assim, na maioria das vezes, ela vem de forma também sutil e a gente não percebe. Por exemplo, impaciência, trazendo agora, né, de forma mais prática, quando você está muito impaciente, quando você está irritado, e por nada, do nada você está irritado, está revoltado. Tem aqueles dias que você percebe, nossa, que irritação, por que eu estou tão irritada? Acabei de acordar tão irritado. Se questione, se pergunte se isso é realmente seu. Se não for, mude rapidamente a sua vibração e seus pensamentos. Ou se você está muito deprimido, muito triste, você sente que você está pessimista, que você está desanimado, que nem você está se aguentando, questione, isso é realmente seu? Isso faz sentido? Por que dessa tristeza tão grande? Ideias negativas ou ideias repetitivas, você tenta sair daquilo dali, mas ao mesmo tempo a ideia fica se repetindo várias vezes na sua cabeça. E é uma ideia que não é tão boa. Desregramento também sexual. Pergunte, tipo, meu Deus, eu tô me respeitando? Eu sou essa pessoa tão desregrada a esse nível? E aí a gente já arrasta para a questão dos vícios, né? Álcool, fumo, drogas, todo tipo de vício que te faz mal. Você já sabe que aquilo dali te faz mal, você já sabe que você está acabando com o seu corpo, com a sua mente. Então, se pergunte, tipo, se isso não me faz bem, por que eu estou fazendo? Por que eu não paro? Por que eu estou me deixando levar? Essa vontade realmente é minha?
ou você ficar ocioso demais. Eu tenho um problema com isso, de ociosidade. Eu me cobro muito estar fazendo sempre alguma coisa. Eu me cobro muito, por exemplo, ser muito produtiva. Então, pra você ter noção, até eu tenho, meu Deus do céu, todo dia eu tenho um papelzinho aqui com lista de o que eu tenho que fazer, tem calendário aqui na minha parede, tem post-it das minhas ações aqui atrás. Mas eu percebi um padrão que não estava me fazendo bem, trazendo para o meu exemplo pessoal. Eu ficava o final de semana inteiro achando que eu tinha que trabalhar o tempo todo. E quando eu parava simplesmente para assistir um filme, comer uma pipoca, fazer alguma coisa, eu me culpava porque eu achava que o tempo que eu estava ali ociosa demais, eu deveria estar trabalhando, fazendo projetos, tocando ou fazendo vídeo lá para o Espiritismo Sem Tabu. Só que eu não me permitia descansar. Aí é o contrário, né, da ociosidade. Então, ao tempo todo eu sentia que eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Isso me gerava uma ansiedade, assim, não, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, eu tenho que, não posso parar, não posso parar. Até que me chamaram a atenção por causa disso. Calma aí, tudo tem que ter equilíbrio. Você pode sim fazer, acontecer, executar, mas o seu corpo ele também precisa de fazer nada. Ele precisa de um tempo de caverna ali, ficar sozinho, fazendo nada. A mente precisa esparecer. Porque quando você fizer isso, as coisas vão fluir com mais naturalidade. Então, tem essa questão da ociosidade, mas também tem essa questão da produtividade exacerbada, que muitas pessoas vendem pra gente. Que a gente precisa estar o tempo todo fazendo algo. E não, às vezes a gente não precisa estar o tempo todo fazendo algo. Mas também a gente não pode estar o tempo todo ocioso. Eu sempre me questiono assim, tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu gosto de séries, eu gosto de filme. Mas quando eu fico o dia todo assistindo, isso não é meu. Você não gosta de estar o tempo todo deitada assistindo. Então tem alguma coisa errada comigo. Não tá normal aquilo. Tô ociosa demais, assim. Eu não estou equilibrando bem as coisas. Então, eu já abro uma lanterninha na minha cabeça. Teve uma vez que eu tava, tipo assim, uma semana inteira, tipo, chegava em casa, ai, tô cansada, vou assistir. Eu não sou disso, de tipo, ficar só assistindo. E aí, nesse dia que eu tava me questionando sobre isso, caiu um livro que tava aqui na minha prateleira, Desobsessão. Aí eu falei, meu filho, entendi agora o recado. Entendi que isso realmente não fazia sentido. Eu tava o tempo todo ali. Se eu sou uma pessoa tipo, ligada no 380, e eu tava tipo assim, uma coisa é você parar um tempo pra desocupar a mente. Outra coisa é ficar dias desocupando a mente. Já saiu de um nível de coisa saudável. Então, assim, eu acho que vem aos poucos, como o Max falou, das imperfeições, pensamentos, sentimentos, tudo que ele citou aí, e vem nessas coisas assim do dia a dia que a gente acha que, tipo, tá tudo bem. E que se a gente não se conhece, a gente acha que é nosso. Exatamente. E sabe que eu também eu era assim. A gente tá sempre criando, sempre fazendo, mas eu gostava de jogar os joguinhos no computador, porque eu usava isso para esparecer a mente. Só que eu. Mas eu parava, não vou jogar, vou desinstalar, porque eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar criando, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que. Só que chega um momento que a cabeça justamente ela. Pera aí, calma. Que depois tu também não consegue ter cabeça para fazer o que tem para fazer. Porque a cabeça tá tão cansada, tão cansada, tão cansada. E eu mudei isso já faz um tempo. Porque antes eu tava sempre, eu chegava da empresa, começava a fazer uma outra coisa, fazendo um projeto, fazendo outro. E eu falava, aí eu respondia fornecedor, eu respondia, era 11 horas, era 11 e meia, só não precisa me responder agora e tal. Mas eu tô sempre envolvido nisso. Isso acaba levando a um grau de estresse, um grau de ansiedade, um grau de desconforto que sem necessidade. Então, passou ali das 9, 9 e meia, não faço mais nada envolvendo negócio. Já não respondo, não respondo ninguém. Respondo, posso responder no outro dia, 7 e meia, 8 horas da manhã. Mas eu me permito agora, justamente, dar esse descanso para não me levar ao excesso, o excesso não me levar ao estresse, à ansiedade, e isso levar depois daí um pouco a agressividade, vamos botar assim, a ser áspero com as pessoas, porque tu tá cansado, tá estressado naturalmente do corpo humano, tu não se alimenta direito, tu não se nutre direito, lembrando, né, que esse corpo aqui é emprestado, então a gente tem a obrigação de cuidar bem, de alimentar esse corpinho, né, e de deixar ele descansar. Então, aqui é como se fosse o nosso. Eu lembro da história do borrinho, então é o nosso borrinho, que a gente cuida ele trabalha, trabalha firme, firme, firme. Mas se a gente botar ele só no trabalho, uma hora ele empaca. E aí começa a vir as doenças. Tu leva ele ao extremo, aí começa a vir as doenças, aí começa aquelas dor de cabeça todo dia que tu não aguenta, aquela ansiedade, aí arrancando as unhas e tal, tal. E aí começa a beber para relaxar. Vou beber para eu poder descansar, porque só assim eu descanso, eu bebo, daí dá aquele, né? Aí eu descanso.
aí comida rápida. Não, né? Baixa aqui, trabalha, faz, mas tudo no seu limite. Pratica seu esporte para também deixar as engrenagens bem lubrificadas, né? Acho que tem que ter esse equilíbrio, tá? A espiritualidade quer que a gente tenha uma vida equilibrada, até para que a gente não entre nesse processo de obsessão. Certa vez um espírito amigo, eu falei assim, nossa, tô tendo muita palpitação no coração, não sei o quê. Eu falei, né? Aí ele falou, ótimo, você vai desencarnar cedo, do jeito que você tá indo. Aí eu falei, que é isso, irmão? Pelo amor de Deus, é um irmão bom ou é um obsessor pra dizer que eu vou desencarnar logo? Aí ele falou, mas o que você tá fazendo para poder tirar toda essa pressão de você? Aí eu falei, no meu tempo livre eu leio. Aí, pelo amor de Deus, né, minha irmã? Vai para um parque, vai abraçar uma árvore, vai fazer alguma coisa de útil no seu dia de folga. Ler, ainda mais que eu ficava lendo coisas da faculdade. Pelo amor de Deus. Se você continuar assim, você vai ter um infarto logo, logo, você vai desencarnar. Aí tudo que seus irmãos que às vezes estão ali perto de você te obsediando querem, porque não vai dar certo. Então a gente tem que ter essa noção de que se a gente vive uma vida equilibrada entre o moral, o espiritual e também o material, a gente consegue se afastar dessas obsessões nocivas para nossa vida. Então é bom a gente ter essa percepção e como você falou, né? Tipo, quando você se conhece, você consegue notar essas coisas do dia a dia que você citou, da bebida e tudo mais, você começa a notar que, tipo, opa, calma aí, não é o caminho que eu tenho que ir, deixa eu ir por outro aqui, porque pode ter alguma coisa aqui que esteja me influenciando. E aí, claro, né, que essas influências, elas podem vir também de vidas passadas, não somente de agora. Como a gente falou lá do caso do Divaldo, que tinha um obsessor que obsediava ele há 400 anos, a gente também pode ter um caso de um obsessor que está aí obsediando a gente e que quer que realmente a gente entre num ciclo vicioso, porque ali ele se aproveita mais, ele tem, vamos dizer assim, as portas largas para poder entrar na nossa vida. E aí, Max, você falou, acho que você já meio que falou no começo, a gente já citou muito no começo a questão da auto-obsessão, né? Quando a pessoa, ela mesma se obsedia, ela mesma se atormenta, ela mesma fica se punindo, ela mesma se culpa, e ela acha que com aquilo ela vai se purificar mais. Mas, na verdade, ela está fazendo o contrário. Ao invés dela se purificar, no momento que ela se pune, ela está abrindo as porteiras ali para obsessões espirituais. Porque o sentimento de culpa, se a gente for pegar em vibrações, ele está lá embaixo na escala vibracional. Então, o sentimento de culpa, de mágoa, de rancor, ele acaba te levando para vibrações menos elevadas e você acaba se sintonizando com espíritos que não estão ali numa sintonia tão boa quanto você gostaria que eles estivessem. Exatamente. Essa impressionante, né? Essa situação de como a gente conhece no nosso dia a dia, vitimismo, né? Eu acho que acredito que seja uma abreviação de tudo, é ser a vítima. O mundo é contra mim, as pessoas são contra mim, as pessoas pensam mal de mim, as pessoas não gostam de mim, as pessoas. Mas, nossa, quando uma pessoa diz isso, parece que a pessoa tá dentro de um poço, né? E às vezes eu fico pensando, às vezes a pessoa não sabe digamos assim, o poder, posso até dizer assim, que tem para se reerguer e ver que não é nada disso. Mas como, muitas vezes, daí envolve a questão da crença, como é que eu vou chegar pra pessoa e falar assim, olha, amigo, acho que isso não é teu não, hein? Acho que não é bem assim, essa realidade que tu enxerga não é essa. Na verdade, não tem ninguém contra, todo mundo lhe aceita, você tem uma boa imagem com as pessoas, você é bem admirado, mas isso aí eu acho que daqui a pouco é o próprio, podemos dizer assim, voltando a um caso simples, é uma própria presença ali de um espírito que está ali, muitas vezes ligado àquela pessoa por qualquer outro motivo, né? Que transmite aquelas sensações e aquela pessoa acaba pegando para si. E eu acredito que isso é muito comum também. Claro que a gente sempre ouve queixas, pessoas se queixam disso, se queixam daquilo. Aí o que eu particularmente eu faço quando começa assim, né? Eu falei, tá, vamos lá. Ah, porque não sei o que. Ah, eu tô triste, porque, eu sei lá, eu não tenho dinheiro. Assim, não tenho dinheiro, mas tem casa? Tenho. Tá. Eu não sei o que. Eu não tenho ninguém. Mas tu quer ter alguém bom ou alguém ruim? Ah, eu quero ter alguém bom. Bom, já começamos a dificuldade aí pra todo mundo. Bom é difícil. A gente pode conseguir alguém meio termo. Que a gente também não é bom. Então, eu tento mostrar pra pessoa, ao contrário daquilo que ela pensa, que na verdade a pessoa tem tudo. Tudo. O exemplo que eu comentei aqui, por exemplo, das enchentes que teve aqui. Às vezes as pessoas com muito, tem alguma coisa que estragou, sei lá, o carro que bateu, alguma coisa, o mundo já cai. E as pessoas que perdem tudo mostram tamanha alegria, e às vezes ficam pensando, minha nossa, a força daquele espírito. Sim. Tu não se abala. Verdade. Aí a pessoa que ela decide ver a vida com um olhar mais de copo cheio do que de copo vazio, né?
Ela sabe que é temporário, ela sabe que isso aqui é somente uma fase que vai passar. O que importa mesmo é estar vivo, né? Porque aí você consegue conquistar tudo de novo. Exato. Foi o caso, igual o caso do meu celular, coitado. Tipo, eu não sei se eu falei com vocês. Tipo, comprei o celular novinho, aí foi furtada no aeroporto. Falei, não é possível, cara. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça um dia. Depois eu falei, sabe de uma coisa? Não adianta eu ficar com esse pensamento repetitivo. Vou ficar pensando sobre isso, não vai me levar a lugar nenhum. Aí no outro dia eu achei um aparelho novinho, com e-mail e tudo, assim, no aeroporto também. Aí eu falei, nossa senhora, a espiritualidade ela testa a gente, né? Aí meu sobrinho, você vai devolver? Eu falei, eu vou devolver, porque queria eu se a pessoa que não vai porque furtou, né? Mas tipo, se a pessoa pegasse meu celular, sentisse um peso na consciência e fosse lá e entregasse meu celular, como eu iria ficar feliz? Aí eu fui entregar o celular da pessoa, a pessoa tinha dividido em 20 vezes, olha só. Eu falei, só me dá o valor do Sedex que eu coloco aqui agora e entrego na sua casa. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguindo compreender isso no nosso dia a dia. Mas com relação à obsessão, ela começa de diversas formas, assim, né, Maxi? No dia a dia, em coisas simples, em sentimentos mais simples, mas ela pode começar também pela inveja, pela vingança. A gente vê aquela questão do vampirismo, das drogas, claro. A gente já sabe, quando a pessoa começa a usar drogas, ela já está realmente com um processo de obsessão. Isso aí não adianta, ela vai se afinizar. Mas uma coisa mais do dia a dia, que nem você falou, tipo raiva, irritação, se você não se cuida, você vai ter esses sentimentos. Isso vai afetar você e o outro. Medo também. Você falou muito bem a questão do vitimismo. As pessoas não sabem o quanto estão sendo obsediadas quando elas se colocam numa postura de vítima de si mesma, de vítima da sua vida. Não pega ali o controle da vida, ela deixa que os outros controlem, o acaso controle. Então, isso é bem grave, assim. Mas agora, se a gente fosse falar um pouquinho, que, olha, o pessoal do Espiritismo Senta Boa adora essa questão de dicasinhas, né? Eu até brinco com o pessoal lá no bate-papo, porque eles adoram um hackzinho de dica. Mas eu acho que todos nós, assim, no início, também gostamos de dicas práticas de como ir contra esses processos de obsessão, como se curar desses processos. E aí, já falando um pouquinho das técnicas que os obsessores usam para fazer a gente entrar nesses loops ou entrar nesse processo obsessivo mais grave. E aí eu acho que eu vou falar alguns, você pode citar outros também, mas eu acho que eles usam muitas técnicas de desejo-foco da pessoa. Qual que é o desejo-foco da vida do Maxi? O que ele mais deseja, qual que é o ponto fraco dele? Eles ficam aí avaliando a gente durante dias, anos, para saber qual é o nosso ponto fraco, porque aí ele é uma pessoa insegura, ele não gosta da autoimagem dele, ele não gosta. Então, é a deixa. Vamos nisso aí que a gente vai conseguir colocar ele para baixo através dessa imperfeição dele, desse ponto fraco. Ele é uma pessoa insegura, ele se desmotiva rápido, ele se deixa levar muito pela tristeza, ele, rapidamente, quando a gente fala duas coisinhas no ouvido dele, ele já deita e não quer fazer nada. Então, vamos nesse ponto fraco dele que ele vai. Ou a pessoa é muito emocionada, se emociona excessivamente, qualquer coisa que o outro fala já afeta ele. Então, assim, vamos pegar o outro, então, que está do lado dela, vamos falar umas besteirinhas, ele repete, e aí a pessoa, nossa, vai se sentir extremamente afetada, vai chorar, vai sofrer, e aí vai ficar lá no fundo do poço. É lá que a gente encontra ela, no fundo do poço, a gente está conseguindo encontrar ela ali. Ou às vezes, como você falou, também citou a bebida, a questão da bebida em excesso, aí a pessoa bebe demais, fica vulnerável, e cada vez mais vai bebendo mais e ficando mais vulnerável. Então, isso também eu acho que é uma técnica bem usada pelos obsessores, a questão das drogas, do álcool em excesso. Com certeza. A gente costuma escutar das pessoas que é uma fuga. Fuga da realidade, fuga da tristeza. Eu já vejo como uma piora do estado atual que a pessoa está para um estado ainda pior ainda que a pessoa vai estar. Então, essa questão do... Às vezes eu até comento, né? Aqui em casa. Olha, daqui a pouco, cuidem, gente. Às vezes eu falo, né? Claro que a gente tem um entendimento um pouco mais aprofundado. Eu falo assim, olha, gente, se um dia vocês se sentirem irritados e brigarem comigo, por algum motivo, discutir algum... Olha, eu acho que não é vocês. Eu acho que é uma certa influência, porque eu não faço nada. Então, eu já basicamente preparo e falo, olha, não tem motivo para brigar. Tudo pode se resolver, tudo, tudo. Tem uma coisa na minha vida que tudo tem solução. Tudo, não existe nada, nada. E a minha avó também dizia, ela falava assim, a única coisa que não tem solução é a morte. Não tem como uma pessoa voltar. Não naquele corpo. Mas o resto se resolve tudo, tudo, tudo.
Se não vai se resolver daquela forma que você quer, vai se resolver de outra forma que muitas vezes é melhor ainda. Nessa questão das influências, do desânimo, a gente tem que pensar, né? Vale a pena prolongar aquilo? Vale a pena ficar preso naquilo? Ah, mas me xingaram, falaram tal coisa, não sei o que, sabe? Se desprende daquilo, porque aquilo sempre vai ser uma brechinha para um obsessor, sempre vai ser, né, uma forma de chegar ali, de atingir o alvo. Então, isso é muito comum das pessoas se queixarem de alguma coisa, muito comum, né? Uhum. Até não julgo, porque às vezes é um desabafo da pessoa, mas a questão é, quanto tempo a pessoa vai ficar presa naquilo? Então eu falo, esquece de outra forma, não gosto de emprego, então sai, não gosto de emprego, então te demitam, mas então eu consegui outro, ué, mas ou vê uma outra forma, ou conversa, ou enfim, ficar preso naquilo não é saudável, é uma brecha para que a nossa vida desande, basicamente. Né? E a gente não fala nem dentro, assim, tecnicamente, de religião, do espiritismo, mas como questão de vida, sabe? A pessoa vai sofrer religião. Levar aquilo como uma forma de tomar a vida é outra coisa. É até fazer bem pra si. Porque, vou dizer, eu vejo que muitas pessoas não levam essa crença como algo no dia a dia. Hoje eu preciso rolar na sociedade. Hoje eu preciso rolar no trânsito. Hoje eu preciso rolar no centro. Passa um tempo. Tá tudo bem. A vida vai. Agora eu preciso de novo. Então, em vez de pensar, vou buscar ajuda lá, eu não sou de vida. Tipo, a mesma coisa. Vou jogar bem. E fala pro funcionário lá. Que coisas que você faz de manhã. Levanta, agradece, todo mundo tá falando amanhã. Lê um livro e dá um bom dia. Você fica lembrando assim, bom dia, bom dia. Eu chego e falo, bom dia, fulano! Então já bota aquela energia. Tudo bem? Como é que tá a família? E aí tudo já muda. Sabe? Não tem pra gente que fazer, bagulho que tá. Aqui em casa eu te confesso que é uma bagunça por causa da enchente. Então muita coisa foi arrumada. Louco por tudo, enfim. Vou fazer o quê? Vou ficar, porque eu tenho alguém pra limpar. Eu tenho alguém pra lavar. Eu tenho. Então, isso já é uma coisa de motivação pra mim, porque eu tenho. Sim. Então, quando Mas aí porque você está se permitindo ver esse outro lado, né? Exatamente. Se você fosse se fazer de vítima, você iria por um lugar que não ia te trazer nenhum tipo de benefício, ia te deixar extremamente estressado, agoniado, não ia adiantar muita coisa. A única coisa que me deixou bem triste foi que toda a minha plantação morreu. Eu tenho uma plantação de horta, né? Tinha um mamoeiro, tinha vários temperinhos, tomate, morango, hortelã. Ficou tudo cinzinha, parece que foi queimado. Vou aproveitar e mexer essa terra, reestruturar o jardim. Aproveitar e fazer isso já. Se é pra fazer, então vamos fazer. Fazer direito. Isso aí. Agora, Max, vamos começar. A gente já tá indo pro final, né? E olha, eu já tava olhando aqui, tem 2 horas, misericórdia. A gente já tá se encaminhando pro final, mas aí a pergunta é: como que eu consigo, que eu sei que muitas pessoas vão fazer essa pergunta, até eu me faria, ou me fiz, como eu consigo me libertar de uma obsessão? Aí você já falou bastante aí. Ter essa rotina da manhã que você falou já é um início bom. Se você inicia fazendo uma oração, fazendo uma leitura edificante, filho, obsessor, primeira coisa, o obsessor não gosta de leitura edificante. Ele não gosta de pessoa que tem rotina, que se preocupa para poder estudar, se esclarecer. Então, se você está se esclarecendo, que nem o Max falou, acorda, já faz uma prece, já faz uma leitura edificante, já começa alimentando seu espírito, pode ter certeza que ele não está gostando dessa parada, não. Que ele gosta de pessoas desregradas, tá nem aí pra nada. Se você estuda a doutrina, ele também já não vai gostar, porque você vai se esclarecer, quem se esclarece se liberta. Se você faz a caridade, ele vai gostar menos ainda, que ele vai ficar irritado, que você tá fazendo caridade por quê, pra quê? Então, eu acho que, tipo assim, são várias coisas. Você pode citar algumas aí, Max, que também poderia ajudar o pessoal a se livrar, que eu lembrei agora, tipo, foram essas, assim. Ter uma rotina de alimentar o espírito, leitura edificante, estudo, caridade.
sabe que a caridade, quando a gente entra nesse tema, as pessoas acreditam que a caridade é doação e dinheiro. Mas a gente pode praticar uma caridade todo santo dia, que é muitas vezes escutar alguém e dar bons conselhos. Essa é uma caridade que quem não pode ajudar materialmente pode ajudar espiritualmente. É chegar num plano assim, olha, não se preocupa, tá tudo bem, sabe? Pensa em Deus, pensa em tudo que é religião. E tá dando microfonia, eu acho, não sei como é que é o nome. O som ele vai e volta. O meu? Meu. Não, aqui tá normal. Ué, acho que agora tá normal. Não, eu não sei o que tá acontecendo. Mas, vamos lá. Por exemplo, ontem eu tava fazendo. Eu faço reunião lá com a equipe e conversando. Eu falo um pouco da minha experiência de vida, o que eu passei, por mais que eu brinco que eu não seja um senhor muito diferente, longe dos seus 32 anos. Independente da região, eu falo pra eles, poxa, cara, ou dar bons conselhos, conversar, ser amigável é uma grande caridade, uma grande ajuda. Ter amor, não é o amor de uma mulher, amor de relação, podemos dizer assim, mas é o amor pelaquilo que tu tem, pelo aquilo que tu és, pelo aquilo que tu pode ser e fazer pelo outro. Pra si também, né? Se cuidar também é um amor próprio, quer bem pra ele. E tudo isso são ferramentas que tu usa no teu dia a dia, que te ajuda contra outras pessoas. Verdade. E aí eu acho que tem também aquela formulazinha mágica que eu lembrei agora, você falando de tudo isso, me veio na cabeça a fórmula mágica que Jesus já nos ensinou, né? Orai e vigiai. Se você está em oração, vigiar, gente, não é ficar o tempo todo vigiando cada passo. É tipo vigiar as nossas ações. Fazer o que Santo Agostinho também nos ensina no Evangelho. Antes de dormir, pense sobre tudo que você fez durante o seu dia, sobre o que foi positivo, o que foi negativo, o que você mudaria nas suas atitudes diante do outro. Eu acho que é uma boa análise, assim, no final do dia, você avaliar. Você pode fazer isso ao longo do dia, claro, mas aí, se você não tiver essa clareza hoje, pegar esse momentozinho da noite para poder fazer isso, eu acho interessante fazer. Eu até faço de vez em quando isso daqui, tá vendo? Ah, o que que eu preciso ser grato hoje? O que eu poderia ter feito de melhor? Tipo assim, coloca aí, tipo, o que que eu poderia ter feito de melhor? O que que eu preciso agradecer hoje? O que que eu posso mudar amanhã? Não, porque você para de se julgar, você entende o que que você fez, você vê quais são os pontos de melhoria, e você diz, não, amanhã eu vou focar nisso e vou ser melhor do que eu fui hoje. E tá tudo bem. Isso é uma coisa também que ajuda bastante, porque você não vai ficar se criticando, se julgando, se auto-penalizando por isso. Você vai simplesmente entender o que, que você fez e você vai dar um passo para a mudança. E eu acho também, né, Max, que a gente estava até falando antes de começar o vídeo, sobre a questão do pensamento. O nosso pensamento, a espiritualidade fala que tem cor, que tem vibração, que tem cheiro. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, é como se uma tela mental se criasse aqui em cima da nossa cabeça e todos os espíritos conseguem visualizar o que está passando na nossa mente através dessa tela mental que se projeta. Então, se a gente pensa coisas positivas, vai se projetar algo positivo que vai atrair espíritos que estão vibrando na mesma frequência de coisas positivas. Já se a gente pensa coisas ruins, se a gente fica com pensamentos repetitivos negativos, isso vai se transformar numa tela mental negativa, que vai emitir ondas vibracionais negativas, que vai atrair espíritos na mesma vibração. Então, o pensamento, ele é algo poderoso, porque a partir do momento que você pensa, você sente algo, você vibra e aquela energia ela vai sintonizar com espíritos que estão na mesma sintonia dela, como numa onda de rádio. Então, eu acho interessante a gente ter essa noção de que o nosso pensamento, ele vai nos ligar nos desconectar de espíritos bons ou ruins. Não adianta você estar aí pensando, Max, só tá pensando coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E, eu tô querendo me ligar com espíritos elevados, meu filho, pelo amor de Deus, né? Se você quer se ligar com espíritos elevados, então mude o seu pensamento, mude a sua vibração, mude o seu foco. Aí sim você vai se desconectar do que tá aqui para se conectar com o que tá ali. Eu acho que é uma saída. O pensamento é tudo, eu acredito assim. Tudo começa pelo pensamento. Todas as atitudes, né, surgem através do pensamento. Por mais que seja muitas vezes mecânico, é através do pensamento. Sim.
Aí, eu vou dar minhas considerações finais, Maxi. Como prevenir a obsessão, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou ao longo de 2 horas, a pessoa já consegue ter uma noção de como prevenir uma obsessão, do que ela tem que fazer para poder se melhorar e sair desses processos obsessivos. Se ela começar a se notar e se conhecer, ela vai perceber o que está causando essa obsessão e se ela realmente está passando por um processo de obsessão. Se ela precisar de ajuda, ela pode procurar um centro espírita para poder ajudar ela. Mas eu acho que a gente previne a obsessão se conhecendo e se curando internamente. Quando a gente se conhece, olha para dentro e começa a querer se curar, a gente começa a realmente dar um passo à frente do processo obsessivo e a gente realmente consegue sair dessa teia que foi criada para poder nos prender. Aí a gente já citou muitos outros casos e exemplos, mas eu acho que o evangelho no lar é assim algo imprescindível. Inclusive, quando eu estava passando por um processo de obsessão, foi indicado eu fazer tipo, o evangelho no lar 2 vezes por semana e não somente uma vez por semana. Porque o negócio estava pesado, gente. O negócio estava pesado. Aí eu comecei a fazer tipo 2 vezes por semana. Aí depois voltei, foi indicado fazer somente uma vez por semana, que é a indicação geral. Hoje eu faço 2 vezes por semana, mais para poder divulgar a doutrina. Então eu faço uma vez por semana em casa com a minha família, uma vez por semana eu faço online com as pessoas que não tem ninguém para fazer junto com elas. Então geralmente todo mundo se une e faz ali online, porque e já vem praticando isso há uns 5 anos. E aí, o pessoal gosta bastante de ter alguém ali para poder ficar junto fazendo o evangelho. Mas eu acho que o evangelho no lar é algo assim esclarecedor, né? Você está trazendo o evangelho para sua casa, se esclarecendo e aproveitando para esclarecer os irmãozinhos ali que estão te perseguindo ou te acompanhando. Então, eu acho que a minha consideração final é: façam o evangelho. É isso aí. E aí, Max, suas considerações finais? Posso fazer das suas palavras as minhas. É exatamente isso, né? É o nosso momento, o evangelho não deixa de ser o nosso momento de reflexão e de ligação com a espiritualidade. Porque se a gente tá naquela rotina de levanta cedo, toma banho, sai, vai ao trabalho, descansa, toma banho, a gente sente falta disso. Então, basta dizer que eu sempre tenho os meus comuns, né? No livro que eu estava lendo antes da gente iniciar, para fazer essa reflexão de começar o dia, de como isso muda o nosso dia a dia, a forma da gente encontrar as coisas. Então, realmente, as boas atitudes, os bons pensamentos, o nosso evangelho, a nossa leitura, a nossa reflexão, que nos faz sentir no nosso íntimo o caminho que nós devemos seguir. Verdade. Que é a vida. Que tem diversos caminhos, mas nem eles vão te levar para a saída certa. Muito bem. E a gente vai fazer uma outra coisa agora também, que ajuda bastante no processo de desobsessão, vamos dizer assim, que é a prece. Para finalizar o nosso trabalho e agradecer pela oportunidade também da gente estar aqui junto falando sobre esse tema, né? Que eu tenho certeza que se a pessoa realmente escutar com carinho, ela vai conseguir compreender tudo que a gente quis passar. E aí, vai ser na tesoura, no papel, ou quem faz a prece? Agora eu tô parecendo centro espírita. Eu acho que eu tô com problema no áudio, dá um pouco de ruído, então para ficar bem claro para as pessoas se conectarem, eu vou deixar para ti dessa vez. Tá bom, então. Então, vamos fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, esse irmão tão amado e querido que tem nos dado tanto, tanto durante todo esse tempo. Te agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença para poder fazer o estudo sobre esse tema que é tão importante e se torna cada vez mais tão atual nas nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que tenhamos esse esclarecimento e essa percepção para poder perceber mesmo quando esses processos obsessivos estão se apresentando na nossa vida, para perceber essas influências externas que muitas vezes chegam de forma tão sutil. Te pedimos, Senhor, também que nos proteja de todo mal e que nos acompanhe durante essa encarnação. E, Pai, eu sei que a gente já te agradeceu, mas gostaríamos de te agradecer mais uma vez por todos os ensinamentos e pelo alimento espiritual que temos a oportunidade de ter hoje
e que tantos passaram por coisas tão ruins assim, que foram perseguidos, para que hoje tivéssemos a oportunidade de ter isso assim com tanta facilidade e que possamos aproveitar cada vez mais essa facilidade do conhecimento que nos liberta. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, Assim seja. graças a Deus. Maxi, mais uma vez, obrigada. A gente vai se encontrar outras vezes para outros estudos. Obrigado, estava muito boa a nossa reunião, né? Passou um pouquinho só do tempo. Mas foi ótimo estar com você mais uma vez. Gratidão pela oportunidade. A gente se encontra nos próximos estudos para a gente conversar um pouquinho mais. Muito obrigado, eu que agradeço. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.